Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que foi feita no Instagram da Casa Mai, pela fnand.melo. E uma pergunta que foi feita numa postagem que eu discutia como que a gente faz quando a gente precisa utilizar um óleo essencial que tem restrição de uso, né? Por exemplo, canela, cravo da Índia, tomilho, orégano, ajovan, manjericão exótico, quela, certo? Funcho, esse tipo de coisa, estragão, né? Porque o que acontece? A gente até sabe alguns parâmetros de toxicidade para alguns desses óleos essenciais, porque esses parâmetros acabaram sendo estudados para o uso cosmético ou então foram estudados para o uso na alimentação, porque algumas desses óleos essenciais acabam sendo utilizados como aromas alimentícios, né? E aí essa postagem justamente dizia que a gente precisa levar em consideração esses parâmetros de toxicidade, mas a gente sempre tem que ter um certo senso crítico, porque esses parâmetros de toxicidade são previstos para um uso diário, frequente e contínuo desses óleos essenciais, como acontece no caso de cosméticos e como acontece no caso de alimentos. Ao passo que quando a gente está fazendo um protocolo de aromaterapia, os protocolos normalmente são curtos, né? A gente faz protocolos via de regra para 21 dias, né? Então as 3 semanas. Se a gente faz protocolos para um uso um pouco mais contínuo, a gente costuma intercalar uso de óleo essencial com um período sem uso de óleo essencial, a gente faz uma pausa, né, no uso mais contínuo. Então, por isso que muitas vezes, dentro dos protocolos de aromaterapia, a gente tem concentrações nas diluições que são bem mais fortes do que as concentrações preconizadas nesses limites de toxicidade que foram estudados para o uso frequente, tanto de cosméticos quanto do consumo de alimentos. Então, foi nesse contexto que essa pergunta da fnand.melo surgiu. E aí a pergunta dela foi a seguinte, né? Maíra, os óleos são todos iguais ou tem uma marca específica que seja melhor a concentração deles? Então eu achei bem legal essa pergunta e falei para ela que a pergunta dava tanto pano para manga que eu ia fazer um vídeo. Então eu tô aqui cumprindo a minha promessa, tá? E tô fazendo esse vídeo para responder a tua pergunta. Vamos lá. Quando você tem esse tipo de pergunta que fala que quer saber se os óleos são todos iguais ou se alguma marca vende o óleo essencial mais concentrado, veja que existem alguns pressupostos por trás dessa pergunta. O primeiro pressuposto é de que a qualidade dos óleos essenciais entre as marcas não é equiparável, não é equivalente, ou seja, existem marcas que têm qualidade de óleo essencial melhor do que outras marcas. Então esse é o primeiro pressuposto que está por trás dessa pergunta, né? E o segundo pressuposto que está por trás dessa pergunta é que essa qualidade que diferencia os óleos de uma marca para outra se refere à concentração dos óleos essenciais, né? Ou seja, o pressuposto é de que as marcas podem vender os óleos essenciais diluídos e, portanto, as marcas que vendem os óleos diluídos teriam uma qualidade de óleo inferior àquelas que não vendem os óleos essenciais diluídos. Então isso é o que eu enxergo de pressupostos dentro dessa questão. Mas vamos abordar então o primeiro pressuposto, que é o da qualidade dos óleos essenciais, ou seja, é possível comparar a qualidade de óleos essenciais. Essa é uma pergunta muito complexa para a gente abordar, tá? Primeiro o seguinte, quando a gente está falando sobre qualidade de óleo essencial, a gente tem que dizer que a qualidade, ela no senso comum, para o público consumidor, é uma qualidade que está associada ao fato de que aquele óleo essencial, em primeiro lugar, é puro, ok? Portanto, não é uma substância adulterada. E em segundo lugar, está associada com a percepção que o consumidor leigo tem de que os óleos possam ter grau terapêutico. Eu quero primeiro começar por avaliar o famigerado grau terapêutico e depois a gente vai falar sobre a história de pureza. Essa coisa de grau terapêutico surgiu com o marketing da doTERRA, que é uma empresa que vende os óleos essenciais pelo sistema de multinível. E eles chegaram aqui no Brasil oficialmente, se eu não me engano, foi de 2017 para 2018, né? E divulgaram, evidentemente, como estratégia de marketing, o seu CPTG, que é uma marca registrada aqui no INPE e também globalmente para essa multinacional,
que era traduzido até 2020, 2021, como Certified Pure Therapeutic Grade, ou seja, grau terapêutico, certificado de grau terapêutico puro, qualquer coisa assim, Certified Pure Therapeutic Grade. Eu nunca sei a ordem dos adjetivos em inglês. E isso foi uma estratégia muito bem sucedida no mundo inteiro de marketing, porque passou a percepção para o consumidor de que haveria uma coisa chamada terapeuticidade intrínseca dos óleos essenciais. Como se outros óleos essenciais, ainda que puros, não pudessem ser terapêuticos de per se. Eu já fiz aqui no meu YouTube, acho que foi de 2016 para 2017, 3 vídeos falando sobre a bobagem que é grau terapêutico, né? Um desses vídeos se chama grau terapêutico, os outros 2 eu acho que tem terapeuticidade no título. Basta você jogar aí no YouTube terapeuticidade Maíra, toxicidade Maíra, grau terapêutico Maíra, que os vídeos aparecem. E por que eu falei que isso é uma bobagem imensa? Obviamente que é uma bobagem do ponto de vista técnico, do ponto de vista da narrativa do marketing, é uma bola de ouro, né? Mas por que eu digo que é uma bobagem técnica? Porque grau terapêutico não existe. Terapeuticidade não é alguma coisa inerente a nenhum tipo de substância, nem mesmo a um medicamento alopático que tem todo o controle de qualidade do mundo para sempre entregar o mesmo tipo de substância naquela quantidade especificada. Quando a gente está falando de terapeuticidade, mas também de toxicidade, a gente está falando, na verdade, de um atributo que depende de alguns fatores. Portanto, terapeuticidade e toxicidade são atributos relativos. A terapeuticidade, ela depende não apenas da dose que você entrega daquele óleo essencial para aquela pessoa, portanto, da posologia, né? Então, quantas gotas, quantas vezes por dia, por quanto tempo de duração, certo? Como depende também da entrega na interface de aplicação correta, que vai disponibilizar os óleos essenciais da maneira certa para atuar naquele problema, ok? E mais do que isso, a terapeuticidade do óleo essencial e de qualquer substância medicamentosa para ser expressa vai depender do organismo que recebe essa substância. Há organismos que reagem de um jeito, há organismos que reagem de outro. Se todos os medicamentos funcionassem de maneira igual para todo mundo, não haveria discrepância na resposta a medicamentos quando eles são dados para os pacientes. E a gente sabe que existe 1 milhão de diferenças de respostas para um mesmo medicamento para vários pacientes. Então, a terapeuticidade, ela não é intrínseca à substância. Grau terapêutico não é uma coisa intrínseca a óleo essencial. Tanto não é que quando foi, durante a pandemia, não sei se 2020 ou 2021, o órgão dos Estados Unidos, que é equivalente ao CONAR brasileiro, que se chama NARB, N-A-R-B, CONAR aqui no Brasil é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, tá? Ele que diz para as empresas associadas o que pode e o que não pode dizer em termos de marketing para não enganar o consumidor. Então, o NARB dos Estados Unidos baixou uma recomendação para a doTERRA para que ela não utilizasse mais o termo grau terapêutico no seu marketing, nessa sua marca registrada CPTG, justamente porque a conclusão da avaliação dos conselheiros do NARB é que esse tipo de alegação publicitária induz o consumidor a um equívoco, a um engano de que os óleos essenciais sejam substâncias terapêuticas de per se. E aí a doTERRA se pronunciou dizendo que, embora ela não concordasse com os argumentos da NARB, ainda assim ela submeteria, né, a sua ação de marketing à recomendação do NARB. E a partir de então, CPTG, que antes significava Certified Pure Therapeutic Grade, passou a significar Certificado de Pureza Testada e Garantida. E é como hoje eles difundem essa marca registrada, Certificado de Pureza Testada e Garantida. Muito bem. Então, quando a gente
entra nesse assunto de grau terapêutico foi por conta dessa narrativa de marketing que surgiu entre os consumidores leigos a percepção de que há óleos essenciais puros que são terapêuticos e outros óleos essenciais que, mesmo que puros, não são terapêuticos. Então, eu já expliquei que isso é uma balela, tá? Agora, é uma balela não apenas porque a terapeuticidade não é um atributo intrínseco de nenhuma substância, assim como a toxicidade, mas também porque pureza de óleo essencial não garante terapeuticidade. Obviamente, porque a terapeuticidade ela é um atributo relativo. Mas ainda que nós tivéssemos um óleo essencial 100% puro, ainda que ele fosse ministrado pela interface de uso adequada, na posologia adequada, ainda assim, mesmo que aquele paciente pudesse responder bem àquele óleo essencial puro, ainda assim a gente não poderia dizer que esse é um óleo essencial que tem uma qualidade intrínseca, que tem uma qualidade de per se. Porque a qualidade está relacionado também com a composição química desejada para aquela finalidade terapêutica. Então, vou dar um exemplo. Se nós comparássemos 2 óleos essenciais puros, vamos lá, de tea tree, Melaleuca alternifolia, ok? Nós temos um óleo de Melaleuca alternifolia que foi cultivado e destilado na Austrália, da onde a planta é nativa, ok? E lá ele tem na composição química esperada dentro da norma da ATIA, que é a Associação Australiana de Produtores de Tea Tree, tá? E nós temos um óleo 100% puro de tea tree aqui do Brasil, de uma determinada região do Brasil, que produziu uma planta que expressa muito mais a molécula cineol do que a molécula cineol é expressa lá na Austrália. Portanto, nós temos 2 óleos essenciais puros, um que está conforme a composição química estabelecida pela ATIA e o outro que acaba sendo um quimiotipo cineol aqui do Brasil. Dá para dizer que o óleo de tea tree brasileiro tem menos qualidade do que o óleo essencial de tea tree australiano? Bom, mas não dá para dizer isso. Não tem como você dizer isso. São ambos óleos essenciais puros, 100% puros, mas não dá para dizer que um tem uma qualidade inferior ao outro. Porque mesmo que a composição química seja diferente, mesmo que seja diferente a ponto da composição química estabelecer um outro quimiotipo, a qualidade também não é um atributo intrínseco das substâncias. A qualidade também é um atributo que só pode ser estabelecido se nós tivermos um referencial. Em termos de tea tree, vamos supor que você tem como referencial do seu potencial antisséptico determinada composição química na qual o cineol, digamos, não passará de 30%, ok? O terpineol 4A vai estar X%, aromadendreno vai estar lá em X%, pineno X% e por aí afora. Mas aí você tem, de repente, a expectativa de usar esse tea tree como se fosse uma espécie de substituto de um eucalipto radiata, vamos lá. Que de repente tem lá os seus 40, 45% de cineol. Porque você está buscando muito mais o potencial expectorante desse óleo essencial do que propriamente o seu potencial antisséptico. Bom, mas nesse caso, um tea tree que seja quimiotipo cineol vai ter uma adequação para essa finalidade expectorante muito maior. E aí você vai dizer, não, mas para essa finalidade expectorante eu até prefiro um QT cineol. Para mim, essa qualidade está melhor do que a qualidade de um cineol baixo, como seria para o uso antisséptico. Estou dando exemplos aqui que eu sei que tem inúmeras considerações sobre isso, mas apenas a título de didática, tá? Então veja que não dá para a gente dizer, e eu repito isso nesses vídeos que eu solicitei que você consulte aqui no meu YouTube, de que exista um óleo que comparado ao outro, que também é puro, seja melhor. Não tem isso. Qualidade tem a ver com a qualidade que a gente quer. De repente você quer uma composição X para isso e uma composição Y para outra.
Quando a gente está falando em qualidade de óleo essencial, eu costumo dizer, e sempre repito isso, que a única qualidade que nós devemos exigir no óleo essencial é que ele seja 100% puro, portanto, livre de adulterantes, tá? Agora, eu também gosto de relativizar essa questão do 100% puro, porque há empresas que preferem, por uma estratégia de mercado, ok? Vender os seus óleos essenciais previamente diluídos. E aqui a gente entra bem no que a pergunta da Fnand.melo falou, né? Se há marcas que concentram mais os seus óleos. Por que tem marcas que preferem vender os seus óleos já previamente diluídos? Então, como eu disse, isso é uma estratégia de mercado, né? Tem empresas que vão preferir vender previamente diluído porque querem tornar o produto que vendem mais acessível, ok? A consumidores com poder aquisitivo menor ou, às vezes, por consumidores que não necessariamente têm um poder aquisitivo menor, mas que não querem investir o seu tempo para aprender a utilizar um óleo essencial 100% puro, ou que não valorizam o óleo 100% puro a ponto de pagar caro por ele. Pode ser que você tenha uma outra empresa que prefere vender 100% um óleo já diluído, previamente diluído, porque está focando num público consumidor, né, de exceção. E aí, nesse caso, ela prefere privilegiar a segurança da utilização daquele óleo essencial e por isso ela prefere vender esse óleo essencial previamente diluído. Uma outra estratégia de mercado pode ser diluir alguns óleos essenciais que são muito caros, como uma rosa, uma camomila azul, uma camomila alemã, um neroli, por exemplo, né? Um jasmim, alguma coisa nesse sentido, para tornar esse óleo essencial minimamente disponível para o seu público consumidor. Então, vender um óleo essencial previamente diluído não é propriamente uma sacanagem, né? É uma adulteração do óleo? É, claro que é. Você diluiu o óleo e você adulterou esse óleo. Mas a palavra adulteração também não parece muito bem posta neste caso, né? Porque quando a gente fala de adulteração, a gente fala de uma prática enganosa com o consumidor. E se a empresa está vendendo esse óleo essencial diluído, mas explica que está vendendo, coloca no rótulo que o óleo já está diluído, coloca lá no ink name, na composição, né, na parte da composição química, o ink name desses diluentes, né, que normalmente são carreadores. Se está tudo explícito que aquele óleo está sendo vendido diluído, pô, mas aí não tem sacanagem nenhuma, a empresa não está querendo enganar o consumidor, ela está fazendo isso de caso pensado, o consumidor está informado e ele compra se ele quiser. Então, por isso é que nesse caso dizer que é uma adulteração fica meio forçação de barra, é uma estratégia de mercado, né? Aonde que está a sacanagem? Quando esse tipo de diluição é feita, aí realmente com a finalidade de uma adulteração enganosa. Via de regra, isso é feito para fazer render mais aquele lote de óleo essencial que você comprou, né? Para fazer mais dinheiro. Às vezes pode acontecer de ser feito apenas por uma ignorância da pessoa que está vendendo esses óleos essenciais, né? Por incrível que pareça, tem empresa que vende óleo essencial que os próprios donos são ignorantes sobre óleo essencial. Tem disso, tá? Porque vê que está na moda, tal, vamos vender também, mas a pessoa nem sabe o que ela está vendendo. É incrível, mas acontece. Eu me lembro a Aloha, quando entrou no mercado brasileiro, que no site dele estava escrito assim: óleos essenciais são substâncias líquidas produzidas por plantas. Terrível, né? Pois é, mas eles melhoraram um pouquinho com o tempo. Não muito, mas um pouquinho melhoraram. Bom, então quando você tem de fato uma adulteração com finalidade enganosa e esse óleo essencial está diluído e você não sabe que esse óleo está diluído, neste caso talvez seja possível você dizer que um óleo puro tem uma qualidade melhor do que esse óleo essencial diluído. Mas a partir do momento que essa diluição estiver explícita no rótulo, na minha cabeça não dá mais para você dizer que esse óleo 100%, né, é inferior em qualidade a este óleo essencial que está diluído. Porque daí são produtos diferentes. A gente não pode comparar produtos que são
muito distintos, que são distintos entre si, dizer um é melhor, o outro é pior. Eles têm que ser, pelo menos, parecidos na sua proposta. É mais ou menos assim, como você comparar, sei lá, nem sei se fabrica mais um Fiat Uno, por exemplo, com o Jaguar. Qual o carro que é melhor? Com certeza tu não vai dizer, não, o Jaguar é melhor. Bom, mas melhor para quem? Se você vai pegar esse carro para fazer manutenção de rede elétrica numa cidade esburacada, com certeza o Fiat é melhor. Né? Qualidade nunca pode ser um atributo intrínseco. Olha só, vou dar um outro exemplo. Vamos pegar 2 produtos que são bem conhecidos de todo mundo, tá? A gente tem a óleo resina de Copaíba e a gente tem o óleo destilado dessa óleo resina da Copaíba. Então, para facilitar, óleo resina de Copaíba, destilado de Copaíba, tá? Para quem não sabe, né, óleo resina de Copaíba é aquele produto que você fura o tronco da copaibeira e escorre. Isso que é a óleo resina. Essa óleo resina passa por uma destilação e se torna um óleo essencial destilado da Copaíba. Quem tem dúvida sobre Copaíba, eu tenho uns 2 vídeos no meu canal do YouTube aqui falando tudo sobre Copaíba. Muito bem. Quando a gente olha a composição química da óleo resina de Copaíba, a gente tem 2 grupos de substâncias ali dentro, tá? Uma dessas substâncias são voláteis, que justamente é a parte óleo essencial da óleo resina, e a outra metade desse conjunto de substâncias são substâncias não voláteis, que é a parte fixa da óleo resina de Copaíba, mas que também não é composta por lipídios, tá, turma? É composta por ácidos diterpênicos. De modo que se você colocasse a óleo resina da Copaíba num aromatizador de ambiente, principalmente de tomada, né, que você não tem a força da propulsão das ondas ultrassônicas, você teria metade desse óleo evaporando e a outra metade ficando grudada lá dentro do aromatizador de tomada. Se você pinga uma gota de óleo resina no teu papel, no lencinho de papel, metade da gota fica lá, porque não se volatiliza na temperatura ambiente, e a outra metade da gota foi o que você efetivamente inalou. Ao passo que quando a gente pega o óleo destilado de Copaíba, aí você tem uma substância 100% volátil, né? Porque justamente o processo da destilação separou a parte volátil da óleo resina de Copaíba da parte não volátil, que são esses ácidos diterpênicos. Dá para dizer que o bálsamo, né, que a óleo resina de Copaíba tem uma qualidade melhor do que o óleo destilado de Copaíba? Mas não tem como você fazer essa afirmação. São substâncias diferentes. Ah, não, Mayra, mas eu acho o óleo destilado muito melhor. Mas por que, meu amor, que você acha muito melhor? Ah, porque eu só uso por inalação. Ah, não, aí então talvez faça sentido, porque já que você só usa a Copaíba por inalação, realmente talvez aí seja melhor você ter um destilado, porque pelo menos 50% do teu óleo essencial você não está desperdiçando. Ah, Maíra, mas não, na verdade eu uso a óleo resina de Copaíba na pele. Bom, mas então nesse caso talvez para você a qualidade melhor seja realmente a óleo resina, porque inclusive os ácidos diterpênicos têm uma ação terapêutica interessante e o produto como um todo tem uma concentração de óleos essenciais menor do que o óleo destilado, portanto talvez seja menos suscetível a reações de sensibilização, né? Irritação é muito difícil. Então veja que mesmo em produtos que são 100% puros, ainda assim não dá para você dizer que um é melhor do que o outro. Qualidade depende daquilo para que você quer. Então a resposta a essa pergunta aqui da fnand.melo, se os óleos essenciais são todos iguais, e se dá para dizer que um óleo tem uma qualidade melhor do que a outra, veja que a resposta é sim e não, tá? Assim, sim, dá para dizer que alguns óleos têm uma qualidade melhor do que a outra quando você estiver comparando um óleo 100% puro com um óleo adulterado cuja diluição não está dita no frasco. Agora, se essa diluição estiver dita no frasco, já fica meio complicado você dizer que um óleo é melhor do que o outro. Outra situação, quando você tiver 2 óleos essenciais de composição química diferente, para você dizer que um é melhor do que o outro, você vai ter que perguntar, tá, mas para que eu estou querendo, né? Essa composição química tem que estar atendendo a qual objetivo? Aí não é que vai ter uma composição química melhor do que a outra, a gente vai ter uma composição química mais adequada do que a outra.
E aí então eu entro no segundo pressuposto dessa pergunta, que é a questão da concentração. Eu até agora falei sobre a concentração do óleo inteiro, né? Ou seja, quando o óleo está diluído num carreador ou quando esse óleo está 100% puro. Mas existe um outro tipo de concentração que poderia dar margem para essa pergunta da FNAND, que é a concentração dos marcadores ativos daquele óleo essencial. Bom, tem na Casa Mai uma postagem em que eu falo sobre a diferença que existe entre marcadores ativos e marcadores analíticos, tá? Esse vídeo eu tô gravando no dia 29 de outubro, mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás eu fiz uma postagem dessa. Se vocês tiverem dúvidas sobre marcadores, vocês dão uma lida lá. Quando a gente está falando de marcador, a gente está falando marcador ativo, né? Ou seja, o marcador terapêutico de uma substância, a gente está falando daquela molécula que foi estudada num laboratório e a qual se reputa a principal a parcial ação terapêutica daquela substância, né? Vamos pegar o caso icônico do Asheflan, ok? O Asheflan, ele é uma pomada à base do óleo essencial da Cordia verbenácea, que é a nossa erva baleeira. O óleo essencial está a 0,5% dentro dessa pomada, que é indicada para alívio de inflamações no músculo, né? Dores musculares do modo geral. E quando a gente olha o marcador que foi estabelecido para o óleo de erva baleeira, a gente está falando do alfa-muleno, que é um isômero, né, do beta-cariofileno, inclusive, então é um sesquiterpeno hidrocarboneto, né? 15 átomos de carbono, uma cadeia só com carbono e hidrogênio de penduradinho nos carbonos. E esse alfa-muleno não é o composto majoritário do óleo de erva baleeira, né? Mas a ele que se reputou pelo menos parte da ação anti-inflamatória muscular desse óleo essencial. Então, o alfa-muleno se transformou num marcador ativo do óleo de erva baleeira. Ok? Então, veja que o marcador não necessariamente precisa ser o composto majoritário, ok? Às vezes às vezes não é. Você pega, por exemplo, o óleo de pinheiro, que deu origem ao medicamento para litíase renal chamado Rovatinex. Lá você tinha como marcador o alfa e o beta-pineno, que por um acaso também são os compostos majoritários no óleo de pinheiro silvestre, tá? Mas não necessariamente é. Então, o que acontece é que quando você tem esses marcadores nos óleos essenciais, você está dizendo que é importante nesse óleo essencial a presença dessa molécula e neste percentual, porque esta molécula, a ela, né, foi reputado parte ou talvez a principal parte da ação terapêutica que aquele óleo expressou. E aí, quando você compara os óleos essenciais, você sabe que muitas plantas acabam produzindo óleos essenciais quimiotipados, não é? Os exemplos que a gente sempre estuda em aromaterapia são os quimiotipos do alecrim e os quimiotipos do tomilho, mas nós sabemos que muitas outras plantas acabam produzindo óleos essenciais quimiotipados. Existem quimiotipos mapeados na literatura para o titri, para o manjericão, então é um atrás do outro. Existe quimiotipo para... agora até me fugiu qual que era o outro que eu ia contar para vocês. Bom, manjericão tem um monte, para manjerona também tem, para immortelle também tem. Mas tem para um monte de planta, né? Eu queria lembrar de um outro que estava na ponta da língua, mas escapou. Então, o que acontece com os quimiotipos, né? Os quimiotipos são um óleo essencial que ele acaba tendo na sua composição química uma das moléculas que existem em todo o óleo da mesma espécie, mas num percentual bem diferente do que as espécies estão acostumadas a produzir, né? Então, o quimiotipo ele é explicado na literatura como se fosse uma espécie de raça química daquele óleo essencial. Quando a gente olha, por exemplo, os quimiotipos do alecrim verdadeiro, Rosmarinus officinalis, a gente vai ter o quimiotipo cânfora, o quimiotipo cineol,
a gente vai ter o quimiotipo verbenona, o quimiotipo pineno/mirceno e o quimiotipo borneol. Significa que todo alecrim verdadeiro produziu óleo essencial, esse óleo essencial obrigatoriamente vai ter que ter um pouco de cânfora, um pouco de cineol, um pouco de verbenona, um pouco de pineno, um pouco de mirceno, um pouco de borneol. Se de repente a gente topar com um óleo essencial de rosmarinus officinalis que não tenha alguma dessas moléculas que eu citei, opa, talvez não estejamos diante de um rosmarinus officinalis. Porque faz parte, né, do DNA do rosmarinus officinalis produzir em algum momento como metabólito secundário cânfora, cineol, verbenona, pineno, mirceno, borneol. Só que o que acontece é que alguns irmãozinhos, né, os pezinhos de alecrim, alguns irmãozinhos de repente produzem mais cineol do que os outros irmãozinhos. Um dos irmãozinhos produz mais verbenona comparativamente aos outros irmãozinhos. E esse que produz mais daquela substância em comparação com os outros é chamado de quimiotipo, com o nome da molécula que ele está produzindo mais do que os outros. Muito bem, quando a gente olha, vamos pegar lá 2 quimiotipos que são os mais comuns dentro dos alecrins. Pegamos lá então o quimiotipo, e diferente, né? Porque também não dá para eu comparar, se eu fizer uma comparação de quimiotipo cânfora com cineol, não vai ser muito didático. Vamos pegar lá então o alecrim quimiotipo cineol e compará-lo com o quimiotipo verbenona, tá? Verbenona, o quimiotipo verbenona também produz cineol, também produz cânfora, mas em bem menos quantidade do que o quimiotipo cineol. Se esses 2 óleos essenciais forem 100% puros, dá para eu dizer que o alecrim quimiotipo cineol tem mais qualidade do que o quimiotipo verbenona, porque ele é mais concentrado em cineol do que em verbenona? Pô, mas não dá para dizer. Não dá porque eu estou novamente comparando composições químicas diferentes e para eu saber qual composição química é melhor do que a outra, eu tenho que ter em mente a finalidade de uso. Se eu estiver buscando um alecrim verdadeiro que tenha uma certa afinidade maior com o sistema digestório, né? A gente chama essa afinidade maior de tropismo para o sistema digestório, talvez a melhor composição química de alecrim verdadeiro, aquela que talvez seja a mais adequada para eu utilizar, seja a do quimiotipo verbenona. Por outro lado, se eu estiver buscando uma composição química que pareça ter mais tropismo para a área respiratória, talvez então a composição química do quimiotipo cineol seja a mais adequada. Então, quando a FNAND pergunta sobre concentração nessa pergunta, embora a gente possa responder sobre isso em termos de o óleo está diluído no carreador ou o óleo não está diluído no carreador, essa pergunta também deriva para essa discussão da concentração dos ativos, dos marcadores ativos de um óleo essencial. Veja que, por exemplo, se eu pego a salvia esclareia ela tem uma molécula muito especial, mas ela não acontece em todas as salvias esclareias, nem em todos os países que produzem salvia esclareia. Ela tem uma molécula muito especial que se chama esclariol. Tá? O esclariol é um álcool diterpênico. Então, é um álcool cuja cadeia de carbono tem 20 átomos de carbono. E aí a gente sabe, né, dos fundamentos dos cursos de aromaterapia, que essas moléculas que têm além de 15 átomos de carbono não costumam aparecer em óleos essenciais, porque elas já começam a ter um peso molecular meio complicado para evaporar com o vapor de água durante o processo de destilação. Elas já são meio gorduchas para conseguir sair lá da planta e evaporar junto com o vapor de água. Por isso é que você, muito pouco, raramente, na verdade, você vê essas moléculas de terpênicas em óleos essenciais. Os óleos essenciais acabam tendo lá as moléculas com 10 átomos, que são as monoterpênicas, ou com 15 átomos, que são as sesquiterpênicas. Mas eis que no óleo de salvia esclareia aparece, então, essa moléculazinha, o esclariol.
Mas também não vai aparecer assim com um porrilhão de porcentagem, tá? Também fica lá na casa dos 0,5%, 0,8%, 1%, qualquer coisa assim. Bem pequenininho. Mas acontece que é possível você dar umas mexidinhas no processo de destilação, mudar a direção do vapor. Dá para você também selecionar um genótipo de salvo-esclareia que esteja expressando mais esclareol. E aí, de repente, você consegue uma salvo-esclareia em condições muito específicas, que de repente está produzindo lá os seus 2,5% de esclareol. Se não me engano, a Laso já teve uma salvo-esclareia dessa em catálogo, eu não sei se ainda tem. Aí a pergunta que eu faço é, ok, um óleo de salvo-esclareia comum, desses que tem meio, na casa dos meio, 0,8% de esclareol, ele tem uma qualidade inferior a essa salvo-esclareia que em condições muito específicas pode produzir acima de 1%, 1,5%, 2,5% de esclareol? A resposta é não sei. Dependerá da sua finalidade de uso. Se fosse verdade, porque também é muito polêmico isso, que o esclareol é o ativo que confere as propriedades hormonais observadas no óleo de salvo-esclareia, eu não vou entrar nessa seara, tá? Tem postagem no Instagram da Casa Mai para falar sobre o potencial estrogênico do esclareol, tem vídeo meu no YouTube, tem coisa que eu já escrevi no site da Casa Mai, vocês vão atrás dessa informação depois. Não quero entrar nessa seara, senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. Mas vamos considerar que fosse verdade, tá? Se você estivesse querendo dar salvo-esclareia justamente o seu potencial tipo estrogênico, estrogênio-like, aí sim você poderia dizer que um óleo que tem uma concentração do esclareol maior fosse um óleo de qualidade superior a um outro óleo que tivesse uma concentração de esclareol menor. Mas caso você não quisesse essa propriedade específica, vamos supor que você quisesse principalmente as propriedades do linalol da salvo-esclareia. Pô, mas aí perder espaço da composição química para esclareol, que poderia estar sendo preenchida por linalol, aí talvez piorasse a qualidade desse óleo mais concentrado em esclareol. Concorda comigo? Então veja que mesmo assim é difícil de você dizer se um óleo tem uma composição química melhor do que a outra apenas de per se, por si só. Não dá. Toda vez que nós estivermos falando de óleo essencial, a única qualidade que nos importa é que ele seja 100% puro. E claro, se esse óleo for diluído e estiver no rótulo, também tá tudo bem. Você compra se você quiser, né? Claro, não estou falando aqui de adulterantes sintéticos dentro do óleo essencial. Os adulterantes sintéticos dentro do óleo essencial, normalmente é um tipo de adulteração que nós também não queremos. Mas quando esse tipo de correção, de retificação do óleo essencial é feita e rotulada, escrita no rótulo, também compra quem quer. Vou dar um exemplo para não deixar essa informação jogada no ar. Vamos pegar a lavanda 4042 ou vamos pegar o eucalipto 8085, tá? 7075, 8085. Talvez você já tenha visto esse tipo de óleo essencial no mercado. Quem comercializava ela era a Laszlo. A lavanda a Laszlo não comercializa mais, essa 4042, mas o eucalipto sim. O que significa esse 40/42, 70/75, 80/85? Significa que esses óleos essenciais foram submetidos a uma retificação no teor do seu marcador principal. No caso de lavanda angustifolia é acetato de linalila, no caso de eucalipto glóbulos é o cineol, tá? Porque o mercado exige que estes óleos estejam padronizados nos percentuais desses marcadores, porque é assim que eles estão listados ou em farmacopeia ou em normas do tipo ISO, tá? Quando a gente pega o eucalipto glóbulos, por exemplo, o eucalipto glóbulos ele sai da destilação talvez aí no pau da goiaba com 50, 55, 60% de eucaliptol. O eucaliptol é sinônimo de cineol, tá? 1,8 cineol.
Só que dentro das farmacopeias, esse cineol precisa estar entre 70% e 85%. É assim que o mercado quer comprar esse óleo essencial. Lembrando que o maior mercado de consumo do óleo de eucalipto não é o aromaterapêutico, mas o farmacêutico, tá? Então veja que se você é um produtor rural, você cultivou o teu eucalipto, aí você destilou, e o teu eucalipto não vai chegar a esse teor entre 70% e 85% de eucaliptol, você não vai conseguir colocar esse óleo no mercado, você não vai vender, porque as indústrias farmacêuticas compram o óleo padronizado de acordo com farmacopeia ou de acordo com, se for o caso, a norma ISO, mas principalmente farmacopeia, porque é o que os órgãos reguladores de saúde dos países onde essas empresas atuam vão exigir. E aí o que você faz? Bom, você tem que retificar esse óleo essencial. Como é que você retifica? Via de regra, você coloca mais aquela substância no produto. Essa substância que você vai colocar, no caso do eucalipto, seria o próprio cineol. E aí esse cineol pode ser tanto um cineol isolado de uma outra planta, portanto um isolado natural, quanto pode ser um cineol de origem sintética, né? Ou seja, ele foi sintetizado em laboratório, mesmo que o precursor tenha sido um produto natural, uma molécula natural. É possível fazer outros tipos de concentração do ativo? Sim, misturando lotes, eventualmente você faz uma destilação fracionada, mas não é o comum no mercado. É muito mais barato, sei lá, e jogar a molécula em cima daquele lote para você chegar nessa padronização. Mesma coisa acontece com acetato de linalila no óleo de lavanda langustifolia. Então esse tipo de retificação, sobretudo se for com molécula sintética, esse é um tipo de qualidade que na aromaterapia nós não desejamos. Agora o que acontece? A farmacopeia pede um óleo de eucalipto glóbulos turbinado no cineol. E aí o nosso produtor rural vai lá e extrai um eucalipto glóbulos, lindo, maravilhoso, 100% puro, com um teor abaixo de cineol, lá na casa dos 45%, 50%. Você pode dizer que o óleo retificado tem uma qualidade superior ao óleo destilado desse nosso produtor rural? Mas não dá para dizer que é melhor. Se você for uma indústria farmacêutica, você vai dizer: sim, o óleo do mercado retificado é melhor. Por quê? Porque você precisa atender aos critérios da Agência de Vigilância Sanitária do teu país. Agora, se eu sou um aromaterapeuta, talvez eu até prefira, como de fato eu prefiro, esse óleo que foi destilado pelo produtor rural. Porque veja só, a gente não fica com aqueles nhenhenhé de ficar comprando só eucalipto radiata, porque o eucalipto radiata tem um teor de cineol na casa dos 60% a 65%, portanto é um eucalipto mais suave, inclusive para utilizar com públicos de exceção. Pois é, e então por que a gente fica querendo um eucalipto com baixo teor de cineol e prefere o eucalipto retificado do glóbulos? Não faz sentido. Então veja que para mim, que sou aromaterapeuta e pago os olhos da cara por um eucalipto radiata, para mim é muito melhor comprar um eucalipto glóbulos de uma destilaria artesanal, porque ele naturalmente vai ter um teor de eucaliptol baixo. Então, para mim, eu vou dizer, esse eucalipto que não foi retificado, eu acho ele muito melhor do que o eucalipto retificado. Mas isso sou eu. Aliás, já fica aqui o merchan, tá? O Wagner da Quinari tem eucalipto glóbulos não retificado para venda e a Essência da Bocaina, lá de São Paulo, também faz a destilação de eucalipto glóbulos não retificado e são produtos show, equivalente ao eucalipto radiata, que tudo quanto é gente fica louco para comprar porque é um eucalipto mais suave. Então veja como é complicada essa questão de qualidade. Fazendo o resumo da ópera, então, para fnand.melo. Os óleos são todos iguais ou tem uma marca que seja melhor na concentração deles? Bom, a resposta é sim, os óleos são todos iguais se eles forem 100% puros. Diferenças que existem na composição dos óleos essenciais serão não melhores, mas mais ou menos adequadas à finalidade proposta para a utilização daquele óleo. E existe marca específica em que os óleos são mais ou menos concentrados? Depende. Se você estiver buscando marcas que vendam os óleos essenciais 100% puros, entre as marcas que os vendem 100% puros, a qualidade é sempre igual. Agora, se você for comparar
marcas que vendem os óleos previamente diluídos ou eventualmente adulterados, retificados, e não informa isso no rótulo, talvez a qualidade das marcas que o fazem, mas informam no rótulo, seja uma qualidade mais honesta. Melhor não vai ser porque vai estar diluído do mesmo jeito, mas talvez seja mais honesto informar no rótulo. E comparativamente a um óleo que seja 100% puro, esse óleo diluído tem que ver se a qualidade vai ser mais adequada para você, a do óleo diluído ou a do óleo 100% puro. Então essa resposta é sim ou não. É sim e não. Vai depender. Como sempre na aromaterapia, depende. E aí eu deixo então o convite para vocês assistirem outros 2 vídeos, ou um só, que eu fiz. Mas também vocês podem buscar essas informações no Instagram da Casa Mai, que é quando eu declamo o poema do depende e o poema da diluição. Busquem lá que vocês vão se divertir. Eu escrevi esses 2 poeminhas da aromaterapia, o da diluição e do depende, e declamei. Tá bom? Então, olha, fnand.melo, obrigada da sua pergunta. Essas perguntas são muito boas, porque dão oportunidade para a gente explicar os assuntos de uma maneira didática e com o tempo, né? E fica o convite, se vocês tiverem outras perguntas, de repente elas são inspiradoras também para um novo vídeo aqui no YouTube. É isso, tá bom? Beijo, até mais!